Muito boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo semanal da obra Mecanismo da Mediunidade, elevando o nosso pensamento a Jesus nesse instante, pedindo ao nosso mestre e amigo que ilumine o nosso pensamento, as nossas reflexões. Estamos estudando uma obra, Senhor, a princípio tão complexa, mas ao mesmo tempo que vem desanuviar nosso pensamento, que vem aclarar nosso entendimento sobre esta faculdade que há muito tem nos dado as notícias do mundo espiritual, as comprovações que a vida continua, a sequência natural de todas as formas e todas as qualificações do espírito a partir do momento que deixa esse plano e continua a sua existência no mundo espiritual. A mediunidade é para nós a maior fonte de informações desse mundo, seja através do sono, da escrita, da incorporação, da vidência, da audiência e de todas as formas que ela se apresente como um meio, como uma ponte intermediária entre as duas existências, ora no corpo físico, ora no corpo espiritual. Pedimos, Jesus, que nos abençoe, que fortaleça o nosso entendimento para que possamos compreender um pouco mais desta faculdade cheia de nuances, cheia de detalhes que é importante conhecermos a fundo para melhor aplicarmos em nossas vidas. Obrigado por mais esta oportunidade, Senhor. Dai-nos a clareza do entendimento para podermos, aos poucos, conhecer um pouco mais sobre essa grande ferramenta que nos deste para avançarmos como espíritos. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Então, nós viemos estudando aí uma série de capítulos a respeito da mediunidade. E os últimos 2 capítulos nós estudamos na questão do hipnotismo, da indução mental, de você dominar uma mente através de uma proposta e, ao mesmo tempo, de um acolhimento dessa proposta. Quando nós estamos no campo da mediunidade e vamos receber, por exemplo, uma mensagem, há uma proposta, uma ideia proposta pelo espírito e há uma ideia acolhedora do médium. Naquele momento, forma-se um circuito. O espírito manda uma carga eletromagnética do seu pensamento e é acolhida pelo médium, que passa por uma filtragem de pensamentos para que nem tudo aquilo que o espírito queira falar ele coloque para fora e, ao mesmo tempo, para que ele não interfira no conteúdo da mensagem, para que essa mensagem tenha a maior autenticidade possível. É diferente, por exemplo, quando os espíritos superiores se comunicam. Neste caso, não há necessidade de filtro, e sim da gente elevar o nosso pensamento a ponto de recebermos com a maior fidelidade possível a mensagem enviada. Mas quando essa comunicação se dá por espíritos inferiores, espíritos em dificuldade ou em sofrimento, é necessário que a gente filtre parte da comunicação, para que ela não se torne ruidosa, para que ela não se torne desproporcional à proposta da reunião, para que palavras que não precisam ser colocadas em evidência se tornem, quase que escandalosas dentro do trabalho. O trabalho deve acontecer de maneira muito tranquila, sem perder a fidelidade da proposta. Para isso, existe o processo de educação da mediunidade. O médium ele está funcionando naquele momento como um equipamento, como um instrumento, como um aparelho, que está recebendo as cargas mentais e está, de alguma forma, filtrando essas cargas para que determinada informação seja fiel, sem, contudo, ser chocante. O capítulo 15, ele abre para nós com uma nova analogia entre
a proposta científica e a proposta espiritista, que é cargas elétricas e cargas mentais. Novamente, ele usa de informações daquilo que a gente tem no nosso dia a dia para equiparar, para tentar fazer uma metáfora desse entendimento, para que a gente possa ter uma imagem, mesmo que incorreta ou imprecisa, não incorreta, mas imprecisa, das cargas mentais do nosso pensamento. Experiência vulgar. Para examinarmos as ocorrências de fenômeno mediúnico indiscriminado, referimos-nos, linhas antes, ao fenômeno hipnótico de ordem popular, em que os hipnotizadores e hipnotizados, sem qualquer recurso de sublimação do espírito, se entregam a serviço de permuta dos agentes mentais. Então ele começa a falar para nós. No capítulo passado, nós tivemos a oportunidade de observar o fenômeno hipnótico vulgar. Vulgar no sentido de não ter um propósito superior, é um propósito terapêutico. Não quer dizer que seja inferior ou que seja vulgarizado. É algo que não tenha uma proposta moral superior, apesar de ter uma proposta digna e ética de trabalho. Naquele fenômeno havia simplesmente o domínio de uma mente sobre a outra. A mente dominada acolhe e aceita. A mente dominadora influencia, induz a outra a entrar num estado mental telepático dominado. Contudo, para gravar as linhas básicas de nosso estudo, recordaremos a propagação indeterminada dos elétrons nas faixas da natureza. Lembremos que tudo que nós temos a nível de matéria, seja matéria densa, seja matéria quintessenciada, ela tem a base o átomo. Então, todas as construções físicas, tudo aquilo que é matéria, desde o mineral até as construções espirituais, são baseadas no átomo, nas suas diversas apresentações. Nós temos na matéria que nós conhecemos, por exemplo, a matéria do nosso mundo material, nós temos o estado líquido, sólido, gasoso, estado de plasma, que são apresentações da matéria. Sólido nos minerais, líquido nas águas, né? Gases na atmosfera, plasma no fogo, na eletricidade, mas todas elas têm como base o átomo. No pensamento não é diferente. O nosso pensamento, ele é uma espécie de matéria que nós desconhecemos ainda a estrutura. Porque, de acordo com o Livro dos Espíritos, nós temos apenas 3 constituições no universo: Deus, Criador, Espírito, criado e com condições de formar, e o elemento material, o elemento plástico, que toma todas as formas de acordo com a aplicação que se dá a ele. Então, aquilo que nós temos que não seja Deus e Espírito é matéria. Então, o perispírito é matéria, as construções do mundo espiritual é matéria, a vestimenta dos espíritos é matéria, os móveis que encontram nas casas do mundo espiritual são matéria, como aqueles que se encontram nas nossas casas físicas também são matéria. Apesar de estarem em vibrações diferentes, todas elas têm como princípio o átomo. E se tem como princípio o átomo, logicamente, elas têm a mesma constituição, como se nós tivéssemos a água, o gelo e o oxigênio, né, e o estado gasoso da matéria, como apresentações diferentes de uma mesma matéria, alterando apenas a sua densidade por condições atmosféricas de pressão e calor. De semelhante propagação, qualquer pessoa pode retirar a prova evidente com vários objetos, como, por exemplo, perdão, nós pulamos uma partezinha aqui, ó. Contudo,
Para gravar as linhas básicas de nosso estudo, recordaremos a propagação indeterminada dos elétrons na faixa da natureza. De semelhante propagação, qualquer pessoa pode retirar a prova evidente com vários objetos, como, por exemplo, com a experiência clássica da caneta tinteiro, que, friccionada com um pano de lã, nos deixa perceber que as bolhas de ar existentes entre as fibras do pano fornecem elétrons livres a elas agregados, elétrons que se acumulam na caneta mencionada por suas qualidades dielétricas ou isolantes. Efetuada a operação, elementos leves portadores de cargas elétricas positivas, ou mais exatamente, muito pobres de elétron, como seja, pequenos fragmentos de papel, serão atraídos pela caneta, então negativamente carregada. Nós já fizemos muito essa experiência, talvez com pente, né? Um pente comum, que você passa no cabelo e depois ele atrai para si pequenos pedaços de papel. No momento que você passa ele, seja na lã, seja no cabelo, ele se torna eletrocarregado, né? Vamos usar o termo certo aqui. Ele se torna eletricamente carregado e atrai os pedacinhos de papel que são pobres desse elétron para justamente procurarem o equilíbrio. Na natureza, tudo procura o equilíbrio. Algo que está eletricamente carregado, que está carregado de elétrons, acaba procurando, né, algo que está pobre em elétrons para descarregar essa energia. Nós temos isso na natureza, por exemplo, nos raios, quando uma nuvem é eletricamente carregada descarrega aquela energia em outra nuvem ou até mesmo na Terra para justamente tentar encontrar o equilíbrio eletrostático. Quando nós fazemos essa experiência, na verdade, nós estamos mexendo com eletricidade, mesmo que no estado muito rudimentar, como foi o que os gregos instituíram lá no início da eletrificação do âmbar, para chegarem ao conceito do elétron. Máquina eletrostática. Na máquina eletrostática ou indutora, utilizada nas experiências primárias de eletricidade, a ação se verifica semelhante à da caneta tinteiro. Os discos de ebonite em atividade rotatória, como que esfarelam as bolhas de ar guardadas entre eles, comprimindo os elétrons a que elas se encontram frouxamente aderidos. Com auxílio de escovas, esses elétrons se encaminham a esferas metálicas, onde se aglomeram até que as cargas se façam suficientemente elevada para que seja extraída em forma de centelha. Nós temos aí no YouTube, por exemplo, né, experiências com essas máquinas eletrostáticas, que eram giradas a tal ponto que criavam cargas e delas saía um pequeno feixe, uma pequena faísca, e retirada às vezes, né, principalmente de peles de animais. Era uma forma de friccionar partes para que uma parte trouxesse elétrons da outra e depois eles conseguiam fazer essa descarga e viam esse feixe, né, essa faísca, que nada mais é que uma corrente de elétrons que parte de uma extremidade para outra. Nas camadas atmosféricas, as correntes de elétrons livres estão por toda parte. Então, estão no ar, estão nas nuvens, estão no vento. O vento, quando sopra, carrega correntes de elétrons livres. Nos dias estivais, nos dias de chuva, né, os conjuntos de átomos ou moléculas de água sobem as camadas atmosféricas mais altas com ar enriquecido. Nas zonas de altitude fria, né, quando eles estão nas camadas mais altas da atmosfera, o ar com ar aquecido. Aglutinam-se, formam-se gotas que em seguida tombam em direção ao solo em razão de seu peso. Todavia, as gotas que vertem de cima sem chegarem ao chão, por se evaporarem na viagem de retorno,
são surpreendidas em caminho por correntes de ar aquecido, em ascensão, e atritando os elementos nesse encontro. O ar quente na subida extrai das moléculas de água os elétrons livres, que a elas se encontram fracamente aderidos, arrastando-os em turbilhões para as alturas, acumulando-os nas nuvens, que se tornam então eletricamente carregadas. Então, nesse movimento da água descendo e às vezes ela evaporando no caminho, torna a voltar os elétrons livres para a atmosfera e as nuvens vão se tornando eletricamente carregadas. Lembrando que esse movimento se dá pela subida do ar quente. O ar quente chega, o ar frio chega na Terra, aquece-se, torna-se mais leve e sobe. Nessa subida, essas gotículas que não chegam a cair evaporam em contato com o ar quente. E por elas evaporarem, liberam os elétrons que estão livres, que vão tornando as nuvens eletricamente carregadas. Quando as correntes eletrônicas aí agregadas tiverem atingido certo valor, assemelham-se a nuvens a máquinas indutoras, em que a tensão se eleva a milhões de volts, dos quais os elétrons em massa, na forma de relâmpago, saltam para outras nuvens ou para a Terra, provocando descargas que às vezes tomam a feição de faíscas elétricas em meio de aguaceiros e trovoadas. Então, num dia de chuva, que a gente vê esse fenômeno assim tão natural, nada mais é que essa viagem do elétron, que às vezes sai mesmo da Terra e sobe no ar e chega lá em cima, condensa-se em forma de pingos de água e desce novamente nessa viagem, porque torna-se mais pesado que o ar, e chegando aqui embaixo, evapora, porque o ar quente está novamente, sobe os elétrons livres que acabam se acoplando às nuvens, e elas vão se tornando eletricamente carregadas a milhões de volts. E aí chega a um determinado ponto que ela precisa encontrar um equilíbrio eletrostático. Então ela faz uma descarga, seja de uma nuvem para outra ou de uma nuvem para a Terra. E aí desce aquela faísca que a gente chama de relâmpago, que é uma faísca elétrica, que provoca queimaduras, que provoca até a morte de pessoas, de animais, dependendo do lugar que ela cai, porque ela tem milhões de volts naquele momento. Só desse trânsito natural da atmosfera do nosso planeta. Observemos que nós temos esse quadro também no mundo espiritual. Nós temos no mundo espiritual uma realidade dupla, uma realidade etérea da nossa realidade. Em algumas regiões do mundo espiritual, mentes pesadas, vingativas, que se vinculam no ódio, mentes que alimentam um propósito de vingança, que estão fora da terra, mas vivendo ainda todos os prazeres, todos os gostos terrenos, todas as vulgaridades do comportamento pior comum. Essas mentes vão liberando cargas mentais que são elétrons, que vão recarregando a atmosfera, e acaba se tornando densa e gera descargas elétricas para queimar essas cargas mentais. Nós temos isso em algumas obras de André Luiz. Quanto nós temos também na Terra, esse tipo de tempestade, ela vai fazer uma limpeza na atmosfera. Porque, na verdade, naqueles momentos aonde se carrega muito, principalmente nos dias quentes, aonde o ar se torna mais quente e evita que esses pingos de água caiam, fazendo novamente um carregamento eletrostático nas nuvens, nós temos essas descargas que queimam formas mentais. Como nós dissemos no trabalho anterior, nas reuniões de materialização, os espíritos precisam queimar formas mentais, para que elas que têm vida enquanto são alimentadas, não interfiram eletromagneticamente na construção do espírito, porque todo pensamento tem uma carga eletromagnética. E essas formas mentais, elas emitem também. Imaginemos o nosso lar nesse instante. Se ele é um lar evangelizado, se ele é um lar
tranquilo, onde as pessoas têm o propósito do bem, onde já se evita certos comportamentos que não fazem com que a pessoa cresça. Nós temos formas mentais positivas. Nós temos uma construção, uma atmosfera agradável. Mas se nós temos um lar aonde o que está em evidência são os programas que não engrandecem, é a mídia, né, que tenta nos posicionar no ódio, na indiferença, na raiva, nas construções inferiores, e nós nos alimentamos dessa proposta a ponto de ficar refletindo sobre ela dias e dias. Tem pessoas que passam, né, 8 horas na frente de um aparelho de televisão, alimentando-se do criminalidade, da extorsão, da corrupção, das decisões infelizes de políticos, e vai gerando uma construção mental totalmente desnecessária, desagradável, que não engrandece o espírito. Esta energia toda carregada de elétrons faz uma tempestade mental dentro de casa. Formas mentais que se acoplam ao campo mental do lar e que vão emitir ondas eletromagnéticas, onde determinadas pessoas sensíveis não se sentem bem. Aí falam a casa espírita e diz: nossa, eu gostaria tanto que a minha casa tivesse esse ambiente. E por que que não tem? Porque eu não me comporto mentalmente dentro da minha casa igual eu me comporto na casa espírita. Ah, mas lá os espíritos fazem uma limpeza, uma asepsia, e por que que não fazem na minha casa? Porque eles não conseguem nem entrar. Quantos momentos por dia eu passo sintonizado com a espiritualidade superior, para que eles tenham um campo de ação dentro do meu lar? Quantos que eu passo reclamando, criticando, julgando, gerando emoções negativas, gerando desconfiança, falando mal dos outros? Esse é um ambiente eletricamente carregado do meu pensamento que torna o meu lar insuportável. E tem pessoas que falam: dentro da minha casa é do meu jeito. Se tiver que gritar, eu grito. Se tiver que xingar, eu xingo. E toda essa energia se torna uma realidade que influencia na nossa saúde, que contamina a água, que contamina os alimentos, que gera parâmetros entre o bem-estar e o mal-estar. Nós não temos, na realidade, um comportamento saudável, como tem, por exemplo, os moradores de uma colônia espiritual. Lá eles buscam pensar no bem sempre, desejar o bem sempre, falar no bem sempre. Eu, com o comportamento que eu tenho hoje, na minha intimidade, eu comigo mesmo, eu estaria pronto a viver numa colônia espiritual? Eu estaria pronto a ter uma nova postura, a ter um novo comportamento? Porque se eu não estou, eu não posso nem desencarnar ainda. Porque quando eu desencarnar, eu vou viver na mesma faixa que eu já vivo. É uma questão de sintonia do pensamento. O meu pensamento emite uma onda eletromagnética que às vezes não sintoniza com uma colônia espiritual. Então, eu preciso do umbral. Eu preciso depurar. Eu preciso criar novos valores, valorizar aquilo que eu tenho. Então, eu preciso uma mudança. E não é uma mudança da boca para fora, do comportamento social. É uma mudança interna, de valores internos, de pensamento. E aí a coisa começa a ficar mais grave. Porque ser agradável, ser uma pessoa que se porta bem, vem de uma imagem de uma pessoa espiritualizada, que nem sempre pode ser a realidade. A maior dificuldade dos espíritos é se adaptarem à realidade que são espíritos, porque querem viver fora do corpo como se estivesse no corpo, sem nenhuma preocupação com a vida espiritual. E quando tem aqueles que se preocupam, ele às vezes é ridicularizado pelos outros, porque age diferente, porque quer ser santo, porque já não se envolve mais com as coisas mundanas.
Mas aí nós começamos a ver o reflexo da sua mudança. Ela é de dentro para fora, quando ele tem novos valores, um novo entendimento, um esclarecimento mais profundo sobre a vida. E o que nós estamos tendo nessa obra, nesse momento, mesmo ele mostrando uma comparação, né, entre as tempestades do mundo real e a nossa realidade, é justamente isso. Nós emitimos cargas mentais. E cargas mentais, elas são eletricamente carregadas. Então, se o meu pensamento e daqueles que convivem comigo vibram numa faixa de esperança, de pacificação, de não julgar, de entender a dificuldade do outro, de orar com frequência, de buscar o entendimento. Então, eu tenho ao entorno de mim uma realidade dessa. Se eu hoje for convidado a deixar o corpo físico, vivendo dessa forma, eu não tenho dificuldade nenhuma em adaptar minha vida espiritual mais elevada, porque esta é a realidade dos espíritos mais elevados. Mas se isso para mim é um esforço inaudito, que eu não consigo manter, está na hora da gente repensar, porque nós não sabemos o momento que seremos chamados para essa mudança de atitude mental. Quando as correntes eletrônicas aí agregadas tiverem atingido certo valor, assemelham-se às nuvens e às máquinas indutoras, em que a tensão se eleva a milhões de volts, dos quais os elétrons em massa, na forma de relâmpago, soltam-se para nuvens ou para a terra, provocando descargas que às vezes tomam a feição de faíscas elétricas em meio de aguaceiros e trovoadas. Em identidade de circunstância, quando o planeta terrestre se encontra na direção de explosões eletrônicas partidas do Sol, cargas imensas de elétron perturbam o campo terrestre, responsabilizando-se por tempestades magnéticas que afetam todos os processos vitais do globo. A existência humana, inclusive, porquanto costumam desarticular as válvulas microscópicas do cérebro humano, impondo-lhes alterações nocivas, tanto quanto desequilibram as válvulas dos aparelhos radiofônicos, prejudicando-lhes as transmissões. Então ele fala para nós que as tempestades magnéticas solares, elas influenciam no nosso campo magnético, eletrônico, em celulares, em televisores, em transmissão de satélite, e influenciam no nosso cérebro, porque o cérebro ele nada mais é que um transmissor eletromagnético. Ele tem funções muito maiores do que uma torre de transmissão. E se sofre influência pela radiação eletromagnética do Sol numa tempestade, quando ele faz aquelas explosões, quando ele realmente, né, está em atividade, se isso interfere nesse campo, interfere na nossa própria saúde. Porque nós somos seres que temos essa percepção eletromagnética. Talvez a gente nem se dê conta. Não tem nem noção como é que isso funciona. Mas isso influencia na minha vida. Então, por exemplo, nós estamos num mundo de ondas, no oceano. O universo todo é um oceano. Bilhões e trilhões de ondas com a mesma natureza e com vibrações diferentes. E o nosso cérebro captando ondas similares aos valores de nossas almas. Se somos uma alma que muito deseja, entramos num processo de sintonia e estamos mergulhados numa faixa desse oceano de ondas que muito deseja. Se somos uma alma presa ainda ao materialismo, estamos numa faixa onde nós temos encarnados, desencarnados, deste planeta e de planetas idênticos ou inferiores, presos ao materialismo. Então, como é que eu me liberto?
quando eu começo a aplicar a educação mental, quando eu começo a mudar o meu pensamento. E alguém pode falar assim, mas mudar pensamento é muito difícil. E realmente é difícil. Mas Chico Xavier tinha uma frase e dizia: o pensamento que não está elevado é consequência das mãos que não estão trabalhando. Porque enquanto estivermos trabalhando no bem, nosso pensamento seguirá uma ordem superior. Enquanto estivermos envolvidos com o bem, com o trabalho, com uma obra elevada, independente de religião, quando estivermos resgatando sofredores, escutando pessoas que estão sofridas com a palavra de consolação, tudo isso é religar ao Criador, porque religião significa religar. Nós estamos desligados, nós perdemos o endereço de Deus. Então precisamos nos religar, precisamos da religião. Alguns estão tão conectados que não precisam mais se religar, porque a sua vida reflete a vida do Criador. Não é esse o meu caso. Então eu preciso do contato, eu preciso da proposta, eu preciso renovar essa proposta dia a dia, eu preciso todos os dias ter contato com essa proposta, até que um dia ela se torne uma realidade, ou como diz o Espírito Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Quando o bem não é espontâneo, ele tem que ser disciplinado. Ele tem que ser quase que imposto por quem quer, por aquele que pretende mudar, pretende evoluir, pretende crescer, então ele se impõe condições. Eu preciso desse trabalho, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, até que um dia, naturalmente, ele faça isso por prazer. E aí ele já alcançou um estágio a mais do seu crescimento espiritual. Naturalmente, o seu pensamento também cresce, porque à medida que o ser espiritual cresce em atividade, ele cresce também em intimidade. Corrente de elétrons mentais. Dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético do indivíduo ou que vagueiam entre eles à maneira de campos elétricos que acabam atraindo por aqueles que, excessivamente carregados, se lhe afeiçoem à natureza. Então, lembremos do campo de Einstein, né? Da vela que ela tem um campo de iluminação, que você pode afastar-se dela, a iluminação diminui, mas está sempre como referência. Nós também temos um campo que nos envolve, que reflete o nosso mundo íntimo, que é visível aos espíritos, o que não nos dá condições de enganá-los, de tentar demonstrar uma clareza que não temos. Eles conseguem ver, por exemplo, o reflexo do nosso mundo íntimo, da perseverança ou da negligência, do trabalho bem feito ou da indiferença. Nós exalamos no nosso campo uma atmosfera que é carregada com o nosso pensamento. Imaginemos uma pessoa que é negativa durante o dia, que é pessimista, que acredita sempre no mal, tá tudo perdido, não tem como vencer, que as coisas não vão para frente. Esse tipo de pessoa irradia uma carga extremamente negativa, uma carga extremamente desagradável, que precisa, às vezes, de um choque para voltar à realidade. Eu vejo pessoas que têm conhecimento espíritas nesta posição. Certa vez, conversando com a pessoa, ela chegou a falar, não vejo mais solução para o mundo. Como se a nossa visão conseguisse assambarcar todas as opções que existem no universo. Porque o Criador ainda investe na Terra, independente de tudo e de todos.
independente das nossas escolhas. E a gente consegue ver que nada tem jeito, como se a nossa inteligência, extremamente pequena, pudesse desafiar a visão do Criador. É uma prepotência muito grande pensar dessa forma. Ah, mas está muito difícil. Está. O Espírito Tagore escreve que enquanto houver crianças na Terra, é porque Deus investe na Terra. Ele tem em nós a expectativa que as coisas caminhem. E ele não tem a pressa que alguns querem fazer, querem ter, não tem que mudar da. Não, ele quer que nós cresçamos como espírito. Nem que para isso tenhamos que viver diversas experiências. Nós estamos agora despertando para valores espirituais que foram negligenciados por nós em muitas encarnações. Como diz Joana de Ângeles, Espírito, no livro Após a Tempestade, nós estávamos no mundo espiritual e escutamos a proposta do Consolador. Nos candidatamos a encarnar nessa época, para estarmos nas suas lides, para receber essa proposta e transformar-nos como espíritos. E aí ficamos influenciados, hipnotizados pelas propostas sensacionalistas da mídia, pelas propostas de inteligências que podem ter crescido a nível de faculdade, mas a nível de vivência em nada. Universidade treina o cérebro, mas não constrói valores para o espírito, a não ser que esse transforme o seu conhecimento em sabedoria. Então, cuidado com o pessimismo, porque isso cria em torno de você uma atmosfera desagradável, que vai atrair outros espíritos pessimistas, como ele diz aqui para nós. Nós vamos irradiar, atraindo, que aderem ao nosso campo magnético, a maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que excessivamente carregados lhe afeiçoem a natureza. Então, os espíritos que estão na mesma sintonia grudam, sente-se atraído como se fosse um imã na limalha de aço. E aí aderem o pensamento. E a gente alimenta aquele pensamento com as reflexões piores possíveis. E eles, sentindo-se renovados seus valores, influenciam mentalmente. Aquilo vai com uma comutação de ideias negativas. Mas também existe uma permuta de energias negativas. Daí a pessoa não se sente bem. E fala que está obsidiada. E procura a casa espírita. E manda o nome para desobsessão como se fosse fazer uma mágica. Para afastar aquela influência. Mas não se muda a fonte do pensamento. Não se muda os valores do obsidiado. E ele que é alguém que convida outros a conviver com ele pelo seu estado mental, vai divorciar-se daquele e consorciar-se com outros, porque não muda o seu pensamento. Se você está num processo obsessivo, busque o Evangelho como leitura e a vivência do Evangelho como terapêutica. Não há obsessor nenhum que suporte uma vida de renúncia, uma vida digna, uma vida ética, uma vida com respeito ao próximo. Porque quando se começa, através de uma disciplina árdua, você começa a modificar a vibração espiritual. E aqueles que tinham tanto campo, porque se assemelhavam vibracionalmente, já não conseguem mais conectar. Já sentem dificuldade, já sentem repulsão ao aproximar. E aí acabam se afastando, porque não há semelhança. Esta é a cura do processo obsessivo. O trabalho de desobsessão só tem uma utilidade: auxiliar o espírito oportunista, aquele que foi convidado por você a permanecer do seu lado e escravizado a ficar do seu lado pelo seu pensamento e pelo seu comportamento. Recorrendo à imagem da caneta tinteiro que esfregava lá na lã, e atraía consigo as partículas de papel,
em atrito com o pano de lã e da máquina eletrostática em que os elétrons se condicionam à produção de centelhas, lembraremos que toda compressão de agentes mentais por meio da atenção gera em nossa alma estados indutivos pelos quais atraímos cargas de pensamento em sintonia com o nosso. Então, o que André Luiz está afirmando para nós? Tudo aquilo que eu ponho atenção, eu estou gerando uma carga mental. E estou atraindo para mim carga semelhante. Então, nós vamos assistir um filme. E a proposta do filme é uma proposta de vingança, sem crítica nenhuma. Mas enquanto eu estou ali, assistindo aquele filme com atenção, naquele momento, eu estou ligado a todos os espíritos que estão em processos semelhantes de vingança. Quando eu estou assistindo um programa que ridiculariza uma personagem, ou que fala mal, ou que expõe, e eu vibro positivamente ou negativamente para aquilo. Eu concordo e discordo. Eu tomo partido. Eu nunca estou neutro. Eu estou criando cargas mentais. E criando cargas mentais, eu estou fazendo associações, boas ou não. A gente fala assim, mas se for assim, eu não posso mais ver nada, assistir nada. Claro que eu posso. Nós somos espíritos livres. Nós só estamos aclarando o pensamento, tentando esclarecer ou elucidar aquilo que André Luiz fala que acontece independente da minha vontade. Eu pego para assistir, por exemplo, um programa de esporte e, de repente, você está torcendo para um lado contra o outro. E aí você está naquele clima. Eu me lembro de uma pessoa me dizendo que certa vez esteve num estádio de futebol, e a pessoa pacífica, uma pessoa boa, mas o efeito da massa começou a gritar morte para determinada pessoa, e quando ele viu, ele estava gritando também, porque entrou naquela sintonia, entrou no efeito que se forma. Ah, mas eu vou e permaneço neutro. Muito bem. Esse é sinal de ser um espírito evoluído. Porque os espíritos evoluídos descem os umbrais e permanecem neutros. Não se contaminam. Se esse é o seu caso, não precisa preocupar com o pensamento. Mas como não é o meu, por exemplo, eu me preocupo demais com aquilo que eu assisto. Porque tudo tem uma proposta por trás. Existe uma proposta de conteúdo em um programa, em uma notícia, em uma página da internet. E se você deixar se contaminar, quando vê, você criou energia mental, que fez uma série de conexões, boas ou más. Conexões essas que também são cargas eletromagnéticas, que influenciam na nossa saúde. Cada célula nossa é um ser vivo que tem um campo de ação, um campo eletromagnético. Lembra da musiquinha do passe, né? Que o passe é uma transfusão de energia que altera o campo celular, que pega aquele campo negativo, porque a nossa mente negativa obrigou as células a gerarem esse campo, e transforma num campo positivo, a expressar saúde. O problema é que eu não saio do trabalho de passe e mantenho o estado mental que me levou lá. E aí a gente acaba, né, contaminando o nosso próprio campo. A leitura de certa página, a consulta a esse ou aquele livro, determinada conversação, ou o interesse voltado para esse ou aquele assunto, nos colocam em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas, com que eles harmonizem, por intermédio das cargas mentais que acumulamos e emitimos na forma de quadro ou centelhas em série, com que aliciamos para o nosso convívio mental
os que se entregam a ideações análogas às nossas. Olha o que ele fala, nós aliciamos mentes a viverem conosco. Nós emitimos uma série de faíscas, de feixes mentais. Aí a gente que às vezes quer se manter informado, pega uma notícia de guerra e fala, essa pessoa devia ser assassinada, livrar o mundo desse ser. Eu me sintonizei com assassinos. E naquele momento eu troco energia com assassinos, que podem até não vir cometer aquele crime, mas cometem outros. E vibracionalmente, nós somos coparticipantes. Lembremos que Jesus foi claro ao dizer: ninguém sai deste mundo sem pagar centil por centil. Então eu tenho que começar a educar a minha mente, a procurar melhores leituras, a procurar melhores induções. Eu não vou me privar de nada, mas se eu estou vendo que a proposta daquilo não me leva, para quê? Às vezes ficamos lá com a boca aberta na frente da televisão horas, sem ter coragem de trocar de canal, de ver um programa que exalta o bem. E por que eles são poucos? Porque não dão ibope, porque a maioria está vinculada nessa energia negativa. Daí nós desencarnamos com grande dificuldade de adaptação ao mundo espiritual. Porque, como diz André Luiz, até mesmo no filme, se eu tiver uma crise aqui em nosso lar, eu volto para o umbral? Sim, porque a sua vibração se torna incompatível. É natural. Você vai ser sugado, levado, atraído. Ninguém vai te empurrar para lá. Você vai com o seu próprio pensamento. Como você permanece aqui com o seu próprio pensamento. Então, para vivermos no mundo espiritual um pouquinho mais elevado, é necessária uma educação de renúncia, de valores, uma nova proposta de oração, uma nova proposta de leituras, de música. Nós vivemos numa época que a música é o grito dos desesperados, onde quanto mais exótico, mais sucesso, mas sem conteúdo nenhum. Existem tantas músicas populares de uma letra belíssima, tantas músicas que exaltam o bem, a reflexão no bem. Para quê perder tempo com aquilo que não evolui? Ah, porque é um modismo, porque todo mundo gosta, eu não quero ser diferente. E aí o espírito Valério escreve no livro Bem-aventurados o simples: ser espírita é nadar contra a correnteza. A correnteza tenta nos levar para o terra a terra. E você vai nadando, se esforçando, tentando sobreviver, tentando respirar, tentando se livrar daquilo tudo, para alcançar um bem-estar maior. Seja no esforço intelectual em elevado labor, na criação artística, nas obras de benemerência ou de educação, seja nas dedicações domésticas, nas tarefas sociais, nas profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos do comércio ou da indústria, no amanho da terra, no trato dos animais, nos desportos e em todos os departamentos de ação. O espírito é chamado a servir bem, isto é, a servir no benefício de todos, sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. Então, em todos os setores da vida, quando você está produzindo, ocupado, que seja com o bem. No seu trabalho, você pode se ocupar com o bem, respeitando o próximo, respeitando as pessoas, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa ética. Isso é trabalhar no bem, é manter seu pensamento elevado, independente da sua profissão. E olha que ele ainda coloca administrações públicas.
administração de instituições, você ser ético, trabalhar de boa vontade, fazer sempre um pouco mais pelas pessoas, doar-se, compreender, saber que corrupção não é apenas o desvio de valores, mas é querer levar vantagem de alguma forma. Toda vez que você está do lado de alguém, tenta prejudicar para se crescer, você está se corrompendo. Nós somos espíritos, pensamos, criamos energia. Energia faz conexões. Traga isso para a sua realidade. Viver o mundo com os olhos do espírito é um desafio. Imaginemos se fôssemos videntes, se enxergássemos a vibração de nosso pensamento. Se a cada instante, a cada pensamento, víssemos as energias que criamos e enxergássemos as conexões que fazemos, estaríamos loucos, internados em hospícios. Porque todo pensamento tem uma resposta. Isso é da lei. Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, diz André Luiz. A semente que rompe a terra e cresce em direção à luz é um ser que desejou encontrar a luz. E Hilário Silva pergunta se a semente é alguém que desejou, quem que atende a semente? E ele diz, a lei. Existe uma lei que envolve todos os intuitos, todos os pensamentos, todos os desejos. A partir do momento que eu penso, é da lei que se formem energias, que se atraiam energias, que se façam conexões. Por isso, o nosso pensamento é a maior força do universo. Quanto mais adentrarmos esse campo e sabermos que as suas cargas trazem para nós realidades que influem na nossa saúde, teremos que ter mais atenção. Os estados de prece, quando oramos, agradecendo, pedindo e glorificando, estamos num processo de pensamento superior. Nesse momento, assimilamos correntes mentais superiores e elevamos o próprio ser, principalmente quando não estamos naquela prece repetitiva, que fica apenas pedindo, que fica apenas buscando, que não oferece, que não reconhece, que não engrandece o trabalho do Criador. Mas quando a gente rompe esse quadro tão pequeno do comportamento humano para a exaltação da obra de Deus, e comece a me comportar dentro da vida como uma criatura que interfere nessa criação, que associa com várias cargas mentais, tanto de encarnados como desencarnados, que atrai para si tudo que é semelhante ao seu próprio pensamento, nós passamos a ver o quanto é importante aprendermos um pouco mais desta imenso dom, né, dessa imensa ferramenta que é a energia mental, consequência do nosso pensamento. Nós vamos parar nesse ponto para refletirmos bastante. Há muito material a pensar sobre isso. Toda vez que estivermos pensando, estamos com a antena receptiva a conexões de energias similares. Vamos agradecer a Jesus por mais este momento e por mais esta reflexão. Sabendo que nesse momento, quando o nosso pensamento transcende a nossa própria pequenez, a nossa própria inferioridade, nós buscamos os benfeitores espirituais e agradecemos profundamente os ensinamentos desta obra, porque ela tem sido, Senhor, tão importante para nós. Quem sabe possamos todos os dias refletir um pouco sobre essa proposta do pensamento, para que ele se torne, Senhor, uma realidade na nossa vida. Em saber que estamos comandando bilhões de células, um número imensurável de átomos, que compõem a nossa realidade física e espiritual, todos sob o comando da nossa mente.
Permita, Senhor Jesus, que refletindo sobre isso possamos entender um pouco mais da natureza que somos, como disse nosso Senhor. Vós sois deuses e precisamos saber orientar este universo que nos pertence. Abençoe, Senhor, ao nosso pequeno grupo de estudos. Abençoe o lar cristão Paulo de Tarso. Que nesse instante nossos pensamentos se direcionem àquela instituição benemérita, para que recebam também, Senhor, um pensamento superior, abrindo campo à espiritualidade para agir, para abençoar, para libertar, para curar, para consolar, para acalmar, para trazer paz. Quando oramos, Senhor, trazemos ao nosso mundo, ao nosso campo, a realidade do Espírito. E pedimos que em todos os lares, em todas as casas, nesse instante, os benfeitores espirituais alcancem condições de magnetizar as águas, de abençoar o ar, de destruir as construções mentais infelizes, de nos prepararmos para a vida do Espírito. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos que ficaram conosco aí durante o estudo. Um grande abraço. Até a próxima.